bom dia a todas as pessoas presentes. Nós damos as boas-vindas à segunda visita da quarta temporada da nossa visita telepresencial da memória ao Tribunal de Justiça de São Paulo, em que é convidada a 51ª Circunscrição Judiciária Caraguatatuba, composta também pelas comarcas de São Sebastião, Ubatuba e Ilhabela. Elas são integrantes da nona RAJ, a Região Administrativa Judiciária São José dos Campos. Esse evento é organizado pela Comissão de Gestão da Memória do Tribunal de Justiça de São Paulo e produzido pelo Museu. Eu tenho a alegria de anunciar a presença do desembargador Paulo Sérgio Brant de Carvalho Galícia, que é o coordenador da Comissão Permanente de Avaliação Documental, a CEPAD do Tribunal de Justiça de São Paulo, e membro da Comissão de Gestão da Memória do TJ. Também foi presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo no biênio 2022-2023. Também inscrito o desembargador James Alberto Ciano, que é o coordenador adjunto da 51ª CJ Caraguatatuba. Também anuncio a presença do Dr. Júlio da Silva Branchini, que é o juiz de direito diretor do Fórum da Comarca de Caraguatatuba, Dr. Vitor Hugo Aquino de Oliveira, que é o juiz de direito diretor do Fórum da Comarca de São Sebastião, Dr. Paulo Guilherme de Faria, que é o juiz diretor do Fórum da Comarca de Ubatuba, Dr. Marco Antônio Jacovone Filgueiras, que é o juiz de direito diretor do Fórum da Comarca de Ilhabela, doutora Marta Andrea Matos Marinho, juíza da primeira vara da Comarca de Ubatuba, também doutor Josué Vilela Pimentel, juiz de direito da oitava vara da Fazenda Pública, doutor Renato Rassegal Lousano, juiz de direito da terceira vara da Comarca de Boituva. No início, cabe a mim explicar brevemente de que se trata esse projeto da visita telepresencial da memória ao Tribunal de Justiça de São Paulo, porque muitos estão aqui pela primeira vez e, aliás, faço o registro de que estamos com um público recorde aqui de mais de 400 pessoas inscritas, né? Este evento é realizado na última sexta-feira do mês, nas temporadas anteriores, e a partir dessa temporada passou a ser realizado bimestralmente, também na última sexta-feira do mês. Essa quarta temporada teve início em março. A visita telepresencial foi lançada em setembro de 2021 e teve como convidadas todas as sedes das regiões administrativas judiciárias, as RAJs, iniciando pela 10ª Sorocaba, em ordem decrescente, até a primeira RAJ São Paulo. Isso foi em novembro de 2022. Na segunda temporada e na terceira, que foram em 2023 e 2024, respectivamente, nós percorremos as sedes de circunscrições judiciárias das comarcas mais antigas do Estado, com uma CJ convidada de cada uma dessas 10 RAJs, de fevereiro a novembro. E nesta quarta temporada, agora, que nós vamos abranger este biênio 2025-2026, nós estamos realizando hoje a segunda visita, tendo como convidada Caraguatatuba, como já disse. E tivemos a visita anterior em março com Itapeva. Então, com esse projeto, qual é o objetivo do Tribunal, da Comissão de Gestão de Memória? Justamente fortalecer essa sensação de pertencimento de magistrados, magistradas, servidores, servidoras ao Tribunal de Justiça, além de difundir todo esse nosso patrimônio cultural, tanto da sede do Poder Judiciário, nós estamos falando da sede do Tribunal de Justiça, quanto das suas comarcas, Então, esse projeto, como eu disse, coordenado pela Comissão de Gestão da Memória, ele tem envolvimento de vários setores do tribunal. O museu, o setor de visitas monitoradas do Palácio da Justiça, o setor de arquivos e gestão documental, a biblioteca e gestão do conhecimento e a comunicação social. A próxima visita, eu já antecipo aqui, será realizada 25 de julho, com a 17ª circunscrição Votuporanga, que é da 8ª RAJ. Então, feita essa introdução, em que procuramos mostrar como que é esse projeto, propriamente dito, eu tenho a alegria de passar a palavra ao desembargador Paulo Sérgio Brant de Carvalho Galícia, como eu disse, coordenador da CEPAD e membro da Comissão de Gestão da Memória, que hoje representa tanto o presidente, Dr. Otávio Machado de Barros, quanto o vice-presidente da comissão, o Dr. Jarbas, aqui representando a comissão. Por favor, Dr. Galícia, tem a palavra. Bom dia a todos e a todas. É com uma grande honra que eu participo desse evento tão querido, tão importante, que resgata aí a memória das nossas circunscrições, e estou aqui também representando
o presidente da comissão, doutor Otávio Machado de Barros, e o vice-presidente, desembargador Jarbas Gomes. Embora eu integre a comissão, eu não tenho tido oportunidade de participar de muitas dessas visitas virtuais, porque eu componho a turma especial do Tribunal de Justiça, e as sessões são justamente às sextas-feiras, não todas as sextas-feiras, mas às vezes coincidindo com essa data. Mas é com uma grande honra, e o Dr. Betcher, eu queria sempre agradecer, porque ele é a pessoa central desse projeto, cujo sucesso agora se manifesta pelo número de adesões, né, de inscrições, especificamente pelo interesse dessa região tão importante aqui de São Paulo, do litoral norte, na qual eu não tive, infelizmente, a oportunidade de trabalhar, mas trabalhei bem pertinho, porque eu fui muitos anos juiz de Pindamonhangaba e Taubaté, ocasionalmente atuei na comarca de São Luís do Paraitinga, bem próxima aí a circunscrição, a 51ª circunscrição judiciária, e sempre tive, no período em que atuei aí, contato com os juízes do litoral. E é uma região que tem uma importância histórica fundamental no estado de São Paulo e na história da justiça brasileira. Estou ansioso para assistir aí o vídeo que vai trazer essas informações. Então, eu não quero tomar o tempo dos senhores, mas eu reafirmo aqui duas coisas. O meu prazer e honra em, sempre que possível, participar dessas visitas e ressaltar a importância disso para, justamente como disse o Dr. Betcher, fortalecer a nossa sensação de vínculo com as regiões nas quais nós não só trabalhamos, judicamos, seja como juiz, como funcionário, como membro do Tribunal de Justiça, mas pertencer à nossa instituição e dar valor à nossa história, porque nada se faz sozinho. Tudo tem um período anterior, e sem esse período anterior nós não estaríamos onde nós estamos, no estágio onde nós estamos, e, portanto, é necessário que nós rememoramos as conquistas e as características da região onde nós trabalhamos e deixamos parte da nossa vida e da nossa saudade. Muito obrigado a todos, um bom dia, desejo uma excelente visita virtual a todos. Muito obrigado, doutor Galiza. O doutor Galiza esteve presente já numa visita, também me recordo, acho que justamente de Guaratinguetá, né? Se não me falhe a memória, justamente por esse vínculo no Vale. Muito obrigado. Eu só gostaria de fazer um apontamento aqui da apresentação, só para deixar registrado que pela comarca de Ilhabela, ela está sendo representada hoje pela doutora Helena Bento Bosenbecker, que é a juíza da 2ª Vara Judicial, que está representando o juiz diretor, que hoje está no programa, numa comunidade isolada, participando do programa da Justiça e Cidadania na escola, que estava agendado há muito mais tempo. Seja bem-vinda, então, doutora Helena. Então, feito essa introdução, na primeira parte da visita, nós vamos mostrar o Tribunal de Justiça em toda a sua faceta, né, histórica, e toda a sua faceta também, levando em consideração o seu patrimônio cultural, arquivístico, arquitetônico, bibliográfico e museológico. Então, nessa primeira parte, nós vamos ver este vídeo produzido pelo Tribunal de Justiça. Para que haja melhor transmissão, nós pedimos que todos deixem as câmeras desligadas.
Muito bem. Agora que nós fizemos essa primeira parte da nossa visita telepresencial, em que o Tribunal de Justiça se mostrou, né, a toda a 51ª CJ, que está aqui presente, nas comarcas de Caraguatatuba, Ubatuba, São Sebastião e Ilhabela, agora é hora de nós conhecermos o que esta região tem a nos mostrar. E para que, porque justamente esse é o objetivo principal da visita telepresencial da memória, esse intercâmbio entre a sede do TJ e suas comarcas. Né? Então, nós iniciamos agora essa segunda parte da visita. E para nós começarmos essa segunda parte, eu tenho a alegria de chamar aqui o doutor Júlio da Silva Branchini, que é o juiz diretor do Fórum da Comarca de Caraguatatuba. Nós tínhamos anunciado o doutor James Ciano, mas acredito que tenha havido um problema de conexão. Se ele vier entrar, ele né, falará na sequência. Doutor Júlio, seja muito bem-vindo. Obrigado. Desembargador, doutor Paulo Sérgio Brant, de Carvalho, Galícia, em nome do qual cumprimento todos os embargadores aqui presentes, Dr. Carlos Alexandre Botcher, Dr. Paulo Guilherme de Faria, em nome dos quais cumprimento todos os juízes presentes aqui hoje, e o senhor Emerson de Carvalho Cosses, supervisor de serviços da diretoria do Fórum de Caraguatatuba, servidor público, em nome do qual cumprimento todos os servidores aqui presentes, promotores de justiça, defensores públicos, advogados e demais presentes. É uma grande honra saudar Vossas Excelências nesta edição da visita da memória do Tribunal de Justiça. É uma alegria, né? Uma satisfação hoje a gente receber aqui esse projeto na nossa região do Litoral Norte, que valoriza e preserva a história do Tribunal de Justiça. É uma oportunidade que a gente tem de aprender e de conhecer um pouco mais dessa história e dessa história que todos nós fazemos parte, né? E recebê-los aqui, poder apresentar um pouco do que é também o Litoral Norte, quanto jurisdição, para a gente é uma grande satisfação. Por isso, eu agradeço essa oportunidade e devolvo a palavra ao Dr. Carlos Botcher. Obrigado, colega Branchini. Então, então nós vamos ver agora um vídeo que foi produzido a partir de pesquisas das administrações das comarcas, né, participaram Caraguatatuba, São Sebastião, Ubatuba e Ilhabela, e o museu. E o museu que acabou organizando isso também produziu todo o conteúdo audiovisual, né, desta visita que vai ser exibida agora. É importante nós deixarmos aqui ressaltado que foi essa visita, além, né, dessa inscrição alta, como foi dito aqui, também ela é a primeira vez, né, que nós estamos trazendo aqui 4 comarcas conjuntamente, né, porque normalmente nós convidamos as sedes de circunscrições judiciárias e a sede acaba não tendo tanto conhecimento, tanta disponibilidade de tratar das comarcas que fazem parte daquela CJ. Mas aqui, né, por conta de toda essa proximidade histórico-cultural do Litoral Norte, dessas comarcas, nós houvemos por bem tentar retratá-las todas, né, porque nós sabemos lá que, né, Caraguatatuba é a sede, mas São Sebastião também tem sua importância mais antiga, assim como Ubatuba e Ilhabela. Então vai ser a primeira vez que as 4 comarcas produziram conteúdo para este trabalho que foi depois compilado e organizado pelo museu. Então, dito isso, Bruno e equipe, por favor, vamos então assistir ao vídeo da visita de Caraguatatuba e região. Sejam bem-vindas e bem-vindos à visita telepresencial Memória TJSP, evento organizado pela Comissão de Gestão da Memória e produzido pelo Museu do Tribunal de Justiça de São Paulo, tendo hoje como convidada a 51ª Circunscrição Judiciária, com sede em Caraguatatuba e que abrange as comarcas de São Sebastião, Ubatuba e Ilhabela. Na visita de hoje, de forma inédita, contemplaremos não apenas a sede, mas sim as 4 comarcas que compõem a circunscrição, dada a sua importância e similitudes históricas e culturais. O Litoral Norte de São Paulo, que abrange os municípios de São Sebastião, Caraguatatuba, Ubatuba e Ilhabela, possui patrimônio histórico, cultural e natural riquíssimo, que vai muito além de seu belo litoral. Os destaques da região partem da pré-história
e do período colonial, com forte presença de áreas de preservação e ecossistemas costeiros únicos, comunidades tradicionais e um potencial turístico sustentável baseado em cultura, natureza e identidade local. No que tange ao patrimônio cultural, a região possui vestígios arqueológicos e pré-coloniais, como por exemplo os sambaquis, depósito de conchas e restos orgânicos encontrados em toda a região, especialmente em Ilhabela, onde há mais de 14 sítios arqueológicos identificados. Também há sítios em abrigos sob rochas que revelam ocupações humanas com até 2.000 anos, com artefatos, restos de fogueira e sepultamentos, além de fragmentos cerâmicos da tradição Itararé, que foram encontrados em Ilhabela, indicando a presença indígena anterior à chegada dos tupis. Outro ponto de intersecção dessas cidades é a presença marcante da cultura tradicional caiçara, que mistura influências indígenas, africanas e portuguesa, e manifesta-se em festas populares, culinária, pesca artesanal, construção de canoas e saberes tradicionais. O patrimônio natural compartilhado por essas cidades é um importante eixo de contato entre elas, uma vez que a natureza não obedece às divisões políticas e administrativas. A região é um dos últimos redutos contínuos de Mata Atlântica preservada, com trilhas, cachoeiras e biodiversidade única. Abriga parques estaduais como o Parque Estadual da Serra do Mar e o Parque Estadual de Ilhabela. A geografia costeira favorece a formação de enseadas, costões e ilhas, com destaque para o arquipélago de Ilhabela e as praias preservadas de Ubatuba. A região é rica em naufrágios históricos, especialmente em Ilhabela, o que atrai mergulhadores e pesquisadores. A respeito das comunidades tradicionais, podemos mencionar, além dos caiçaras, as comunidades indígenas, como os Guarani em Boiá e Ubatuba, e quilombolas, que preservam modos de vida ancestrais. No tocante à arquitetura histórica da região, podemos citar as igrejas coloniais, fortes e casarões dos séculos XVIII e XIX, que estão presentes em todas as cidades, como a Igreja Matriz de São Sebastião, o Centro Histórico de Ilhabela, casarões e ruínas de Engenho, Ubatuba e São Sebastião, o Forte da Ponta das Canas e outras estruturas defensivas coloniais, embora muitos estejam em ruínas. A fundação das vilas foi marcada pela construção de igrejas que ainda existem nos centros históricos. A região era estratégica para a coroa portuguesa, por sua posição entre o Rio de Janeiro e o Porto de Santos, o que explica a presença de fortificações e engenhos. São Sebastião foi a primeira vila oficialmente fundada na região em 1636 e exerceu um papel central na administração daquele território. Ubatuba foi elevada à vila em 1637, um ano após São Sebastião, e teve um papel importante como porto e entreposto comercial. Ilhabela era originalmente parte do território de São Sebastião e só se tornou município independente no início do século XX. Caraguatatuba se emancipou em 1857, mas já era habitada desde o início do século XVII. Agora que apresentamos a região, vamos fazer um breve percurso histórico em cada uma das 4 cidades. São Sebastião. A geografia de São Sebastião é marcada por baías, enseadas e praias cercadas pela Serra do Mar, o que favorece um clima úmido e temperaturas amenas. Essas condições climáticas contribuíram para a preservação da Mata Atlântica na região. A ocupação portuguesa começou entre 1586 e 1603, após a fundação de São Vicente e Itanhaém. A colonização intensificou-se no final do século XVI e início do século XVII, com a concessão das primeiras sesmarias. O povoado foi elevado à categoria de vila em 1636. Na época era composto por casas de pedra e cal com cobertura de palha e um templo sem torre, dedicado a São Sebastião. O desenvolvimento inicial foi modesto, sustentado por atividades comerciais e portuárias ligadas à produção de cana-de-açúcar. O traçado urbano da vila era regular, com ruas retilíneas que seguiam o contorno da costa, formando ângulos abertos. O curso da água da região limitava a expansão das quadras urbanas. Nessa época foi fundado o convento da Igreja de São Francisco. O nome de São Sebastião já era utilizado desde 1602, em homenagem ao santo católico. Historicamente, São Sebastião contava com 4 fortes no canal: Armação, Vila Bela, Rabo de Azevedo e Canas. No século XIX, a economia local prosperou com as plantações de café e cana-de-açúcar. As construções do centro histórico utilizavam pedra e cal, enquanto o tijolo passou a ser utilizado em áreas mais afastadas, especialmente após a escassez da mão de obra escrava. O pau a pique continuou sendo utilizado até a década de 1930 em construções mais simples.
São Sebastião preserva importantes construções dos séculos 17 ao 19, tombadas pelo IFAM e Condefat, como Capela de São Gonçalo, Igreja Matriz de São Sebastião, Cadeia Pública, Edifício do Grande Hotel, diversas residências históricas e parte do centro histórico da cidade. No início do século XX, a cidade viveu um período de prosperidade, com propriedades agrícolas valorizadas e comércio ativo, inclusive com importações europeias. Contudo, a dificuldade de acesso e a falta de infraestrutura levaram à decadência econômica. O crescimento da cidade foi retomado na década de 1960, impulsionado pela instalação do terminal marítimo da Petrobras. O terminal, responsável por cerca de 60% do petróleo movimentado no país, transformou a economia local e a população cresceu 24% entre 1950 e 1960 e 66% entre 1960 e 1970. O Arquivo Histórico de São Sebastião é essencial para a preservação dessa história, com documentos variados que registram a trajetória e a identidade cultural do município. O acervo inclui documentos, cartazes, mapas, películas e fotografias, servindo de base para pesquisas e ações de preservação histórica. O Judiciário na comarca de São Sebastião. A comarca de São Sebastião foi criada pela Lei nº 30, de 10 de abril de 1874, e instalada como uma vara judicial em 17 de julho do mesmo ano. A Vila de São Sebastião foi elevada à categoria de cidade pela Lei nº 20, de 8 de abril de 1875. De acordo com a história oral, a seta azul indica a residência oficial do magistrado da comarca, a seta vermelha, o primeiro prédio do fórum, que data aproximadamente de 1874, edifícios pertencentes à família Vasques. A seta verde indica o local em que, no final da década de 50, será erguido o prédio do fórum. Em 29 de junho de 1988, pelo artigo 6º da Lei 6.166, é criada a segunda vara, cuja instalação ocorre em 16 de março de 1990, enquanto o Juizado Especial Civil é instalado em 1999. A terceira vara, por sua vez, é criada por lei complementar, instalada em 2009. Por resolução de 2010, a segunda vara judicial passa a denominar-se segunda vara civil e a terceira vara judicial passou a denominar-se vara criminal. Com o crescimento demográfico da cidade, houve a necessidade de erigir a nova edificação e em 16 de março de 2006, o prédio do Fórum passou a funcionar no endereço atual. A denominação do Fórum Promotor Carlos Siqueira Neto foi instituída por decreto número 14.332, de 30 de novembro de 1979. Agora falando um pouco sobre a documentação histórica fruto de um convênio do Tribunal de Justiça de São Paulo e a Prefeitura Municipal de São Sebastião. A primeira vara da comarca de São Sebastião possui rico acervo histórico, composto por muitos processos manuscritos que estão atualmente sob custódia do município, conforme termos de convênio firmado entre o TJSP e a Prefeitura. Já foram catalogados quase 3.000 inventários, alguns datando de 1780. Atualmente, em razão do convênio firmado, há cerca de 8.900 processos civis e criminais custodiados no Arquivo Público Municipal. O trabalho de recuperação e transcrição e catalogação desse acervo foi coordenado pela professora historiadora Rosângela Dias da Ressurreição entre 2010 e 2012, que contribuiu significativamente para a preservação da memória histórica do município. Agora vamos conhecer um pouco mais sobre a história de Caraguatatuba. Caraguatatuba é o município mais populoso da região, com 134.873 habitantes, segundo o censo de 2022. O nome tem origem tupi e significa abundância de caraguatás, uma referência às bromélias nativas da região. No período colonial, a região de Caraguatatuba começa a ser povoada por meio de sesmarias no século XVII. A primeira sesmaria conhecida foi concedida em 1609 e foi doada pelo capitão Mor Gaspar Conqueiro a Miguel Gonçalves Borba e Domingos Jorge, antigos moradores de Santos, como recompensas por serviços prestados à capitania de São Vicente. Posteriormente, outras sesmarias foram concedidas, incluindo uma a Jacome Lopes. A formação do núcleo do povoado de Santo Antônio de Caraguatatuba ocorreu entre 1664 e 1665, já sob a administração da capitania de Itanhaém, e teve como figura central o capitão Mor Manuel de Faria Dória. Elevada à condição de freguesia em 1847 e vila 10 anos depois, juntamente com o município, neste mesmo ano. A economia local girou em torno da agricultura, criação de animais e cultivos da cana-de-açúcar, chegando ao ciclo do café.
Até o início do século XX, Caraguatatuba era uma pequena vila, com poucas ruas e população reduzida, servindo como ponto de passagem entre os portos de São Sebastião e Ubatuba. A partir da Revolução Constitucionalista de 1932, com a abertura de estradas e ligação com o Vale do Paraíba, a cidade começou a se desenvolver. O turismo emergiu como uma vocação a partir da década de 1940, com destaques às praias, matas, culinária e festas populares. Em 1947, Caraguatatuba foi elevada à categoria de estância balneária. Além de suas riquezas naturais, a cidade também se destacou pela força de seu povo. Em 1967, uma grande tragédia marcou sua história. Fortes chuvas causaram deslizamentos na Serra do Mar, vitimando dezenas de pessoas e alterando a paisagem local. Apesar disso, Caraguatatuba se reergueu e consolidou-se como um importante destino turístico e cultural do litoral paulista. Caraguatatuba passou por importantes transformações ao longo do século XX, com destaques para as ações que marcaram sua história política e urbana. O marco foi a criação do Parque Municipal na década de 1950, idealizado pelo então prefeito Altamir Tibiriçá Pimenta, que mais tarde deu origem ao Parque Estadual da Serra do Mar, tombado em 1985. A cidade preserva também a sua memória por meio de monumentos históricos, como o Obelisco do Centenário, inaugurado em 1957, que incorpora o primeiro relógio de sol do Brasil República, e uma quilha de barcos, simbolizando a vida marítima local. Um pouco da história da comarca de Caraguatatuba. Caraguatatuba, além de ser sede de circunscrição judiciária, também faz parte da 9ª Região Administrativa Judiciária. A comarca foi criada pela Lei 5.121, de 31 de 12 de 1958, e instalada em 1965. O Fórum da comarca foi denominado Dr. Adérito Pereira Silva, conforme assento regimental número 300, do ano de 1992. O prédio principal do Fórum foi inaugurado em 1965 e passou por algumas reformas e ampliações. O prédio principal do Fórum de Caraguatatuba está instalado em local de fácil acesso, próximo à região central da cidade, e conta com o apoio de outros 2 prédios, o Sejusc e o Serviço Anexo das Fazendas, com o funcionamento do imóvel em frente ao prédio principal do Fórum. Com o projeto de 2008, o novo prédio do Fórum de Caraguatatuba iniciou suas obras em 2015. O prédio está em fase final de acabamento, aguardando a aprovação dos órgãos competentes. Agora vamos conhecer um pouco mais sobre Ubatuba. Ubatuba é a cidade litorânea do estado de São Paulo com o maior número de praias e atualmente possui população estimada em cerca de 95 mil habitantes. A região de Ubatuba era habitada pelos Tupinambás, um povo indígena do tronco Tupi. Com a chegada da colonização, em especial dos portugueses e franceses no século XVI, os Tupinambás passaram a sofrer com escravização, violência e perda de terras, o que levou à formação da Confederação dos Tamoios, uma aliança de várias tribos indígenas litorâneas liderada por Cunha Bebe, com o apoio dos franceses da França Antártica. A região era então conhecida como a aldeia de Iperoique, atual Ubatuba. Foi ali que, em 1563, os jesuítas José de Anchieta e Manuel da Nóbrega foram enviados para negociar a paz com os indígenas. Durante essas negociações, Anchieta permaneceu como refém dos Tupinambás por cerca de 4 meses, enquanto Nóbrega retornava a São Vicente com Cunha Bebe. Este episódio resultou no Tratado de Paz de Iperoique, considerado o primeiro Tratado de Paz das Américas. Apesar do tratado, os conflitos continuaram até a derrota final da Confederação em 1567. Após esse período, o governo colonial iniciou a ocupação efetiva da região. Em 28 de outubro de 1637, o povoado foi elevado à categoria de vila, com o nome de Vila Nova da Exaltação à Santa Cruz do Salvador de Ubatuba, tendo como fundador o açoriano João Albernaz, homem da costa. A palavra Ubatuba tem origem na língua tupi e há 2 interpretações etimológicas principais: Uba, significando papagaio, e tuba, significando muito. Assim, Ubatuba poderia ser interpretada como o lugar dos papagaios. Outra interpretação é como Uba, como cerca, ou Tuba, como grande ou muito, ou seja, significando grande cercado, possivelmente referência à geografia da região cercada por montanhas e Mata Atlântica. O município, instalado em 1638, a economia local começou a se desenvolver no final do século XVIII, com o cultivo da cana-de-açúcar, voltada para a produção de aguardente e açúcar destinada às áreas mineradoras de Minas Gerais. No entanto, em 1787, um decreto do presidente da província de São Paulo, Bernardo José de Lorena,
obriga o escoamento de mercadorias pelo Porto de Santos, levando Ubatuba à decadência. A situação só começou a melhorar com a abertura dos portos em 1808, impulsionada pelo comércio, especialmente com o cultivo e a exportação de café. Ubatuba tornou-se um importante porto do Vale do Paraíba, alcançando grandes prosperidades e sendo elevada à cidade pela Lei Provincial nº 5 de 1855. No final do século XIX, iniciou-se a construção da ferrovia Taubaté-Ubatuba, que prometia integrar o litoral ao interior. Contudo, a obra foi interrompida em 1892 devido à falência do Banco Popular de Taubaté. Restaram túneis escavados à mão e trilhos reaproveitados, símbolos de um projeto inacabado. Com a construção da ferrovia Santos Jundiaí em 1867, o café migrou para o oeste paulista e Ubatuba, antes um porto ativo, entrou em decadência. Entre 1870 e 1932, a cidade ficou isolada, com terras desvalorizadas e casarões em ruínas. A situação começou a mudar após a Revolução Constitucionalista, quando o governo estadual melhorou a rodovia Oswaldo Cruz, ligando Ubatuba a Taubaté. Essa conexão impulsionou o turismo e intensificou com a abertura da SP-55 e da rodovia Rio Santos. Hoje, Ubatuba é um dos destinos turísticos mais procurados do estado de São Paulo, com 102 praias, mais de 20 ilhas e vastas áreas da Mata Atlântica preservada. A cidade abriga 3 parques ambientais, incluindo o Parque Estadual da Serra do Mar e o Parque Nacional da Serra da Bocaina. Entre os edifícios históricos destaca o Sobradão do Porto, construído em 1846. Outro ponto importante são as ruínas da Lagoinha. Ubatuba foi considerada como estância balneária em 1948 e mantém viva sua cultura por meio das comunidades tradicionais indígenas, quilombolas e caiçaras. Um pouco sobre a comarca de Ubatuba. A comarca de Ubatuba foi criada pela Lei nº 46, de 6 de abril de 1872 e instalada 20 anos depois, em 11 de novembro de 1892. Permaneceu por quase um século como vara única, até que em 1989 foi criada a segunda vara judicial. Com a instalação do Juizado Especial Cível em 2007 e da terceira vara judicial no dia 7 de novembro de 2013, formou-se a atual configuração. Atualmente tramitam nesse foro cerca de 30 mil processos, quase 10 mil em cada uma das varas, sem incluir o setor de execução fiscal, onde tramitam 117 mil processos. O Fórum da Comarca é denominado Desembargador Joaquim Luiz Silo Sintra, pelo Decreto-Lei nº 2152, de 29/10 de 1980, denominação homologada conforme assento regimental número 262 de 1991. Finalizando o nosso tour por essas 4 cidades e comarcas, vamos conhecer um pouco mais de Ilhabela. Ilhabela é um arquipélago no litoral norte do estado de São Paulo. Segundo o censo de 2022 do IBGE, sua população é de quase 35 mil habitantes. O acesso à ilha é feito exclusivamente por balsas operadas pelo Departamento Hidroviário de São Paulo. Cerca de 78% do território é protegido pelo Parque Estadual de Ilhabela, criado em 1977 e reconhecido pela Unesco como parte de reserva da biosfera da Mata Atlântica. A ilha abriga a maior parte insular desse bioma no Brasil. O local possui espécie endêmica como o roedor cururuá e também é considerada área importante para a conservação de aves pela BirdLife International. O relevo é montanhoso, como o Pico de São Sebastião, atingindo 1.378 metros de altitude. A vegetação predominante é a Mata Atlântica. O arquipélago registra a maior concentração de naufrágios documentados do país. O mais famoso é do navio Príncipe das Astúrias, que afundou em 1916. Muito antes da chegada dos europeus ao território brasileiro, partes do arquipélago da Ilhabela já eram ocupadas por populações humanas. Estudos conduzidos pelo Projeto Arqueológico de Ilhabela identificaram 14 sítios arqueológicos pré-coloniais dentro dos limites do município e evidências concretas de que o local foi habitado por comunidades ancestrais antes do ano de 1500. Em 1502 foi registrada pela expedição de Américo Vespúcio. Durante o período colonial tornou-se ponto estratégico para a navegação e comércio, inclusive o tráfico de escravizados. Francisco de Escobar Ortiz foi o primeiro morador registrado, recebendo terras do donatário Pero Lopes de Souza. No século XVII e XVIII, a vila de São Sebastião servia como um porto para o escoamento do ouro vindo do interior. No século XIX, havia mercado de escravizados e pelourinho, mesmo após a proibição do tráfico de 1850. Ilhabela foi elevada a município em 1901 como Vila Bela, depois rebaixada a distrito em 1934, renomeado para Formosa em 1938 e finalmente passou a se chamar Ilhabela em 1944. A Igreja Matriz da Nossa Senhora da Ajuda e Bom Sucesso, construída em 1806 e 1830, é um marco histórico e religioso.
Cedia festas como o da Padroeira, Semana Santa, Natal e a tradicional festa da Congada. A economia local gira em torno do turismo, pesca e construção civil. Ilhabela também cedia eventos esportivos, como a Semana Internacional da Vela e a Volta de Ilhabela. Agora vamos ver um pouco mais sobre a comarca de Ilhabela. O primeiro edifício que abrigou as atividades judiciárias em Ilhabela foi construído em 1914, em estilo eclético, abrigando no térreo a cadeia e, no andar superior, o tribunal. Tombado pelo Condefat em 2001, o prédio hoje abriga o Centro de Interpretação Ambiental do Parque Estadual de Ilhabela. A construção histórica, é de se destacar, não abrigava um foro distrital autônomo, mas funcionava como uma extensão do Poder Judiciário da comarca de São Sebastião. Ilhabela foi oficialmente criada como foro distrital, como uma vara ainda vinculada à comarca de São Sebastião, pela Lei nº 6.166, de 29 de junho de 1988, sendo instalada em 21 de setembro de 1990. Em 2005, foi elevada à entrância inicial pela Lei Complementar número 980 e passou a contar com sede própria, que também abriga o Ministério Público e a OAB. O prédio atual está localizado próximo a áreas de mangue e mata preservadas, frequentemente visitados por espécies como tucanos, saruês e caranguejos. Conforme assento número 369 de 2004, o Foro Distrital de Ilhabela foi denominado Dr. Manuel Pedro Pimentel. Magistrado e ex-secretário da Justiça e de Segurança Pública do Estado, foi o primeiro presidente do TACRIM. Além disso, foi fundador também da FUNAP. Ilhabela foi elevada à categoria de comarca pela Lei 1274, de 2015, a partir de 2016. Referido diploma legal, tratou da reorganização da estrutura judiciária estadual e levou à categoria de comarca todos os foros distritais do Estado, mantendo a entrância em que já se encontravam. Em 15 de dezembro de 2023, foi instalada a segunda vara judicial, consolidando a estrutura judiciária da cidade, que conta ainda com os juizados especial civil e criminal e o Sejusc. Chegamos ao final da visita telepresencial Memória TJSP, que hoje teve como convidadas as 4 comarcas que compõem a 51ª Circunscrição Judiciária do Estado. Muito obrigado pela presença e até a próxima visita. Produto, né, desenvolvido pelas comarcas com o apoio do museu. Estão de parabéns as 4 comarcas, Caraguatatuba, Ubatuba, São Sebastião e Ilhabela. Agora, eu tenho a honra de passar a palavra. O desembargador Galizia é o nosso caro desembargador James Alberto Ciano, agora se faz presente. Ele que é o coordenador adjunto da 51ª CJ Caraguatatuba. Desembargador James, seja muito bem-vindo, está com a palavra. Muito obrigado. Eu só fiz questão de pedir a palavra para cumprimentar o registro. Eu tenho um carinho muito especial pela região, pela circunscrição, uma vez que trabalhei em todas as comarcas mencionadas. E é muito saudosista, porque vivenciei parte dessa história, né? Onde cheguei em 1986, em Caraguatatuba, trabalhando em Ubatuba, São Sebastião, quando nem existia Ilhabela. Então, ao ver esses registros, me trouxe assim, grandes recordações. E eu gostaria de ter o link desse material, que vou guardar com muito carinho e divulgar, porque realmente é uma lição de história. Eu cumprimento a organização pelo evento e cumprimento pela colheita do material muito fiel aos registros que foram apontados, né? Eu gostaria apenas de fazer esse registro, saudar os amigos, colegas e amigos que vejo presentes. Vou me permitir não mencionar todos para não ser indelicado, né? Mas eu cumprimento os colegas presentes e que vejo pelo vídeo e gostaria de deixar um abraço e dizer que estão de parabéns. Muito obrigado pela palavra. Obrigado, desembargador James. Nós que agradecemos pela
honrosa presença. Esse conteúdo, né, toda essa visita, depois ele fica disponível, né, no canal oficial do Tribunal de Justiça, né, do YouTube, e é um registro importante, né? Todas essas visitas acabam sendo documentadas, né, pela produção desse material audiovisual, né, com acesso amplo. Muito obrigado. Então, agora, doutor Galizia, eu passo a palavra para a condução do senhor e pergunto já desde logo, né, se algum dos colegas, os diretores, né, querem falar, né, só o doutor Júlio Branquinho que falou de Caraguatatuba, mas também o doutor Vitor Hugo São Sebastião, doutor Paulo Guilherme de Faria de Ubatuba e também a doutora Helena, que está representando aqui Ilhabela. Fiquem à vontade, quem quiser falar, e o próprio doutor Josué também, né, que é o nosso musicista que sempre auxilia nas atividades do museu, não é? Aldo e Bruno, também tem muita experiência na região, quem quiser falar, fique à vontade. Então, vou tomar a palavra aqui por Ubatuba. Vou agradecer a presença de todos os colegas, também dos servidores e do público em geral. E agradecer ao Tribunal de Justiça pela oportunidade, né, que obrigou a gente a pesquisar um pouco. Já gostava da história de Ubatuba, mesmo com Cunhambebe, que é citado ali, o indígena tem uma história muito interessante. Tinha uma rua que chama Cunhambebe, eu fui descobrir que era Cunhambebe porque tinha outra que chama Hansstaden. Hansstaden foi um dos reféns de Cunhambebe aqui. Tem um livro que chama Duas Viagens ao Brasil, é um livro muito bom, indico a todos. Então eu já tinha conhecimento dessa parte da história de Ubatuba, mas a gente acabou aprofundando mais para esse trabalho. Então eu agradeço ao Tribunal de Justiça pela oportunidade, agradeço aqueles que vieram aqui assistir, conhecer um pouco da comarca de Ubatuba. A gente é um pouco distante de tudo. Eu fui juiz em Ilhabela também, e parece que Ilhabela é mais próximo ainda que Ubatuba, apesar da balsa. Ubatuba, as estradas são sinuosas, tal, é difícil chegar. Então o pessoal vem muito por causa das praias, mas tem uma rica história. E mais uma vez, então, agradeço a oportunidade e gostei muito, muito do que foi feito. Parabéns aqui aos servidores que fizeram a pesquisa mais aprofundada também. Agradeço muito a oportunidade. Acho que seu microfone está fechado, Beth. Vamos ouvir o... Eu acabei não liberando, mas justamente estava agradecendo o doutor Paulo Guilherme de Faria e passando a palavra para o doutor Josué Pimentel. Levantou a mão, depois o doutor Vitor Hugo. Por favor, o doutor Vitor Hugo, que é diretor aí da região, Tá, por favor, ótimo. pode falar. Ótimo. Doutor Vitor Hugo Aquino de Oliveira, diretor O Josué, de por antiguidade, ele foi titular antes de mim em Ilhabela, acho que por antiguidade. Mas ele já saiu do litoral norte, ele está dando a palavra. Na verdade, é mais para agradecer aqui toda a equipe do São Sebastião, agradecer a equipe do museu com essa sensibilidade também de abrir para todas as comarcas aqui da CJ, né? Tem essa característica da cidade de São Sebastião ter uma história aqui bastante rica, então queria mais agradecer também a equipe do Tribunal de Justiça que trabalhou juntamente com a professora Rosângela, que fez todo esse levantamento. E aí eu soube, na verdade, eu não tinha conhecimento da existência desse convênio que foi feito com o tribunal e a prefeitura, e levantou um acervo muito grande de processos e pôde, na verdade, cuidar da nossa história, né? Inclusive, a professora ela falou assim, a única coisa que eu te peço, doutor, é que a gente perdeu mais de 2.500 inventários, levaram de São Sebastião, e eu fiquei super chateado, porque, segundo ela, para os historiadores, o inventário contava as histórias das famílias, como chegou na Terra, de quem veio, como se transmitiu, e diversas questões familiares eram relatadas nos inventários e testamentos. Eu só peço que se o senhor conseguir me ajudar a resgatar esses mais de 2.500 inventários que a gente perdeu. Perdeu, assim, está arquivado, provavelmente deve estar, né, em Jundiaí, no nosso arquivo geral, para a gente tentar buscar também esses processos para tentar recontar a história de São Sebastião também pelo Poder Judiciário. Eu queria fazer também um agradecimento especial à Secretaria de Educação. A gente tem uma parceria aqui de visitar as escolas do município, fiz o convite, a gente está com os coordenadores da SEDUC de São Sebastião assistindo e uma sala de aula, que eu não sei de qual é a escola,
aqui do município também está assistindo aqui a apresentação, e eu agradeço também a presença de todos. Muito obrigado pela oportunidade, e São Sebastião está à disposição do tribunal sempre para essas questões. Inclusive, há um projeto aqui da gente montar uma subsede, não sei como é que chama, o posto avançado do Museu de São Sebastião. Eu espero que um dia a gente consiga tirar do papel isso. Grande abraço a todos. Obrigado, doutor Vitor Hugo. Ele está falando na instância até correta, né? Porque o doutor Galizia, como diz, coordenador da Comissão Permanente de Avaliação Documental. Doutor Galizia, até já me adiantei, logo depois dessa visita, eu, Bruno e Meire vamos ter uma conversa, até por conta desse acervo, e conforme for, Meire vai fazer uma visita lá, né, para ver como está a situação, e daí nós nos aprofundamos também nesse pleito aí do doutor Vitor Hugo, né? Mas depois nós, né, caminhamos conforme for para a CEPAD. Pode ficar tranquilo, então, colega, que nós vamos verificar essa situação. Obrigado. Doutor Josué Pimentel, por favor. Bom dia a todos, desembargador Galizia, em nome de quem cumprimento todos os demais desembargadores, doutor Botter também, em nome de quem cumprimento os demais juízes, e o meu amigo Renato Sacioto Dias, de Ilhabela, em nome de quem cumprimento os servidores presentes aqui. Na verdade, a minha contribuição nem é como magistrado, é como filho de magistrado, né? O meu pai foi juiz em Caraguatatuba de 1972 a 1977, foi a primeira comarca dele como titular. E eu entrei agora no Google Maps e acabei vendo ali o endereço da rua Taubaté 520, a casa onde nós morávamos, que era a casa do Poder Judiciário ali em Caraguatatuba. Se não me engano, hoje funciona ali um posto de atendimento ao trabalhador. Não sei se ainda funciona. A casa está lá mais ou menos como ela era na minha infância, com umas pequenas modificações, evidentemente que muito menor do que eu me lembrava, né? Porque na época que eu era criança, aquilo para mim era enorme, mas era uma casa modesta. Mas de qualquer maneira, aquele o riozinho que corre ali onde hoje é a Avenida Brasil, para quem conhece o local, tem o Fórum de Caraguatatuba, atravessando a rodovia, tem um córrego ali. Hoje ele está canalizado, mas na época ele não era canalizado. E em janeiro, quando o meu pai recebia os irmãos e os sobrinhos, quer dizer, a minha casa ficava cheia de gente, e as 2 ou 3 casas habitadas que existiam ali também naquela rua, recebiam os parentes e tal. Acontecia invariavelmente no início de janeiro uma enchente. Aquele córrego transbordava, a água invadia as casas todas ali, e nós saíamos no meio da noite fugindo para o prédio do fórum, que era o local mais alto, próximo ali das nossas casas. Então, a família do meu pai, a família do promotor de justiça, que morava por ali também, e algumas outras famílias que ficavam também, moravam de pessoas ali da cidade que moravam naquela rua, acabavam se refugiando no prédio do fórum. O prédio foi construído inicialmente para abrigar 2 varas, mas na época ainda só tinha uma vara. Então a gente pegava aquela sala enorme de arquivo que tinha no andar de cima, era uma sala muito grande, esparramava ali colchões e as crianças dormiam todas ali naquele ambiente, até que a água pudesse baixar e nós pudéssemos voltar para as nossas casas ali. A viatura do fórum era um Rural Willys, aquele Jeep Rural Willys, que sobe até em parede aquilo, né? Então, quando a água baixava, usava-se também a viatura para poder resgatar alguns móveis que tinham sobrado das enchentes ali das famílias, e enquanto os adultos faziam as limpezas das casas, as crianças ficavam ali no fórum ainda aguardando a oportunidade de poder voltar para casa. E um fato curioso, eu sou primo do juiz de substituto em 2º grau, Dr. Marcos Tamacia, que é filho da irmã do meu pai.
E nós éramos 13 primos ali, as crianças todas, a gente ficava brincando ali no salão do júri, né? Porque não tinha o que fazer, então fazíamos júris simulados ali, o Marcos era o juiz e nós éramos os jurados, tinha alguns que eram policiais, os menorzinhos eram réus, os julgamentos eram muito sumários assim, né? Trazia-se o réu ali, é culpado, bota ele na cadeia lá, mas o Dr. Marcos pode ficar tranquilo que esses abusos todos já estão prescritos, isso aconteceu no início da década de 70. E depois, quando eu ingressei na magistratura, em 2000, eu assumi a Ilhabela como sendo a minha primeira comarca também de entrância inicial, né, na época, primeira entrância, e passei 6 anos maravilhosos aí em Ilhabela também, convivendo com todas as pessoas, alguns dos quais ainda estão aí. Tive o prazer de estar presente quando foi construído o prédio do novo Fórum de Ilhabela, que leva o nome do saudoso tio do meu pai, Manuel Pedro Pimentel, que foi um grande frequentador da ilha na década de 50, 60, ele era assíduo frequentador com a família em Ilhabela, e a Câmara Municipal entendeu por prestar uma homenagem, solicitando que o tribunal atribuísse o nome dele ao prédio do fórum. Portanto, eu tenho um carinho especialíssimo por essa circunscrição e pelas cidades todas aí, São Sebastião, Ubatuba também, passei a minha infância toda, vi aí as ruínas lá de Ubatuba, na Lagoinha, que a gente ia quando era criança. São lugares maravilhosos, grandes lembranças e muita saudade de todos aí. Muito obrigado a todos pelo prazer de me proporcionar essa visita tão enriquecedora. Obrigado. Parabéns, interessantes histórias, hein, doutor Josué? Realmente, essa história da enchente, toda essa atividade do Salão do Júri aí com a infância da futura magistratura, muito interessante. Mais alguém gostaria de falar? Se não, pelo adiantado da hora, eu passo a palavra ao doutor Galícia caminhando para uma despedida final. Bom, eu gostaria então de agradecer a presença de todos. Eu percebo que esse evento transcende a nossa área do judiciário. Várias pessoas da comunidade tiveram a oportunidade de acompanhar. Faço um cumprimento especial ao meu colega de concurso, o desembargador James Alberto Ciano, com o qual eu convivi também em Taubaté. E nessa narrativa do doutor José Vilela, me lembrou o professor Manuel Pedro Pimentel, e também morou na rua Taubaté, que foi minha comarca por 9 anos e meio. Eu estive nesse período que residi em Taubaté muitas vezes, tanto em Ubatuba como em São Sebastião, Ilhabela, fiz aquela caminhada para a Praia de Castelhanos. Então, também tenho muito vínculo, e a história das comarcas, né, da circunscrição, como foi visto nesse vídeo, muito bem representado. Eu parabenizo a todos, e já pelo adiantado da hora, eu praticamente me obrigo a fechar esse encontro, que certamente teria chance de se durar mais tempo pelas conversas e pelo interesse da região. Então, agradeço a presença de todos, parabenizo mais uma vez todos os organizadores. Eu acho essa iniciativa excelente e pretendo acompanhar o máximo possível, não só a história dessas comarcas, mas todo esse trabalho que vem sendo feito, e eu parabenizo todas as equipes, na pessoa do Dr. Carlos Alexandre Butcher. Muito obrigado, dou por encerrada, então, essa visita monitorada, essa visita da região, né? Telepresencial da memória. Exatamente, telepresencial. Desculpe, a gente às vezes... Então, até logo a todos, parabéns por tudo. Obrigado, doutor Galícia, obrigado a todos. Aguardamos, então, todos de 25 de julho na visita de Votuporanga, a nossa próxima visita. Até lá, um bom final de semana a todos. Muito obrigado a todos pela participação. Grande abraço. Felicidades. Tudo de bom. Um abraço. Obrigado. Tchau.